Desejo saudá-los com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que estão sobre os seus pés, abra no tema que me é sugerido para ministrar essa noite, livro do profeta Joel, capítulo 2. Antes de lermos o versículo 28, eu quero convidar você para ler o versículo 13. Glória a Deus. E após o versículo 28. E depois outro endereço da palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo do número 2. Enquanto os irmãos encontram, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Zang, é um prazer revê-lo. Louvo a Deus pela vida das irmãs que entraram em contato comigo, com alguns irmãos, amigos que temos aqui nessa congregação. Ao cantor Mirim Manuel, que Deus abençoe ele e a sua família. Eu tenho a certeza que Deus irá falar conosco por meio da sua poderosa, inefável e inerrante palavra. Joel capítulo 2, versículo 13. Quantos encontraram, digam amém. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e arrepende do mal. Versículo 28, do mesmo capítulo 2. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Agora no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo do número 12. O verso é o número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se assente adorando ao Senhor. Quero ser bem sucinto em minhas palavras aqui essa noite, mas com a certeza e a convicção que Deus já está presente nesse lugar, que nós já fomos visitados pela Shekinah, a presença desse Deus tão glorioso, e a certeza que Deus não despede o seu povo de mãos vazias. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus, uma vez enviada, ela irá prosperar para aquilo que foi designada por Deus. E nós estamos nessa noite, no segundo dia de festividade, aonde os irmãos bem precisos, e acredito que direcionados pelo Espírito Santo, escolheram esse tema que é sugestivo, um tema propício para que nós venhamos refletir em algumas verdades extraídas da palavra de Deus. É muito interessante nos dias em que estamos vivendo falarmos de avivamento. É muito notório nós vermos pregadores de uma grande massa pregando sobre avivamento. Já preguei inúmeras campanhas, a qual o título é Abacuque, capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra. Já preguei em outras campanhas, congresso com esse mesmo tema, mas nesses dias, meditando e estudando na palavra de Deus, Deus me fez entender algumas verdades que é precisas, para que nós venhamos entender qual é o genuíno avivamento que Deus quer para a sua igreja nesses últimos dias. O pastor já disse, mas eu vou convidar você para redobrar a sua atenção, porque hoje Deus vai nos trazer um ensinamento
de como nós nos portarmos da maneira correta, para que nós venhamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo extraordinário para com essa juventude, para com essa igreja, para com a nação brasileira, mas é necessário nós passarmos genuinamente, uma vez mais, pela porta chamada arrependimento. Joel é um dos profetas, considerado dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Não porque ele é menos importante do que os demais, os outros 4 considerados profetas maiores: Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Mas por conta que a sua biografia, por conta que os seus escritos foram de uma maneira mais curta, de uma maneira mais objetiva. Joel, ele é o profeta que profetizou acerca do ano 840. Possivelmente na sua adolescência ele foi contemporâneo de Elias e de Eliseu. Esse homem, ele foi levantado por Deus para profetizar no meio de crises. No capítulo 1 do livro que leva o seu nome, Deus começa dando visões a ele a respeito de algumas catástrofes que iriam acontecer por permissão divina, por quanto que o povo de Judá, o povo escolhido por Deus, não estava andando de acordo à vontade de Deus. Deus dá visão que ia permitir a lagarta, a lacusta, Deus ia permitir alguns animais roubarem toda a plantação de Israel. Dentro desse cenário a qual esse profeta chamado Joel profetiza, era um cenário muito parecido com os nossos do ano de 2022. Estava tendo crise econômica, estava tendo uma crise na nação, estava tendo uma crise política, estava acontecendo inúmeras coisas que levava a Deus levantar esse profeta para profetizar, para que a nação de Israel se convertesse e voltasse a viver as primeiras primícias, as primeiras coisas, as primeiras ordenanças dadas por esse Deus que tinha lhe resgatado do Egito. É muito interessante que o versículo do número 28, a qual é o sugerido do tema, no capítulo 2, começa dizendo: e acontecerá que depois do quê? Eu estudando esse texto, eu perguntei a Deus, depois do quê? E acontecerá que depois, aí uma vírgula, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Todo texto tem um contexto, senão se torna um pretexto. Isso daqui é regra de hermenêutica para você poder estudar a palavra de Deus com uma boa precisão. E Deus falou: depois que o povo se arrepender, eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Aí Deus me levou para o versículo 13, a qual eu li, que chama nós para o arrependimento. Versículo do número 13, Joel 2:13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irá, grande beneficência, e se arrepende do mal. Depois que o povo de Israel se convertesse a Deus, aí sim a bênção da efusão do Espírito Santo aconteceria sobre toda a carne. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Isso foi profetizado acerca do ano 800. Passa-se 800 anos, Jesus nasce numa concepção milagrosa, virginal de Maria. Ele cresce, desenvolve o seu ministério. Os irmãos são conhecedores. Ele vai ter com João Batista. E esse João Batista aparece na Judéia e está registrado em Mateus 3:2, que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Jesus é batizado, é levado pelo Espírito ao deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, depois de Jesus vencer Satanás nas tentações do deserto, ele sai daquele deserto e começa a pregar uma mensagem. E a mensagem que Jesus está pregando é a mesma mensagem que João Batista pregava. Acreditem se quiserem, mas o primeiro sermão de Jesus Cristo de Nazaré nessa terra foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certa feita no seu ministério, Jesus já tinha chamado os 12 discípulos, posteriormente apóstolos. Em um culto de doutrina, em Lucas capítulo 24, versículo do número 47, Jesus disse: eu enviarei vocês à casa de Israel, para que vocês proclamem, para vocês pregarem o arrependimento, começando em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Passa-se, depois do terceiro dia que Jesus ele ressuscitou, 40 dias Jesus ele se apresenta dando sinais da sua ressurreição. Jesus diz em Atos 1:8: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava falando dessa profecia de Joel, capítulo 2, de versículo 28. Jesus estava dizendo: está chegando o dia, a hora no céu está marcada, em que o Espírito há de descer sobre vocês, e vocês vão fazer sinais, prodígios e maravilhas no meu nome. Eles perseveram 10 dias em oração. O Espírito desce, Atos capítulo 2. O Espírito descendo uma vez, Pedro se põe de pé. E quem é leitor de Bíblia sabe que a primeira manifestação da ação de Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, não é fazer aviãozinho, plantar bananeira e todas essas ondas neopentecostais que têm invadido a igreja de Cristo. Pedro ele se põe de pé e prega em Atos 2:38 o arrependimento. Pedro entendeu a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus e o ensinamento de Jesus, e prega o arrependimento, para com que aquelas pessoas recebam o dom do Espírito Santo. Final de Atos capítulo 2 diz que aproximadamente quase 3.000 almas. Eu quero abrir o primeiro parênteses para aplicar algo de Deus para a sua vida. Marca de um verdadeiro avivamento é salvação de almas. Marcas de um verdadeiro avivamento é cura divina. Marca de um verdadeiro avivamento são os sinais sobrenaturais trazidos pelo céu do Deus da glória. Pedro gostou desse negócio de ser cheio do Espírito e pregar. No capítulo 3 ele se põe de novo de pé, e no versículo 19 ele vai mais além, porque ele parece que leu Joel, e ele diz: convertei-vos e arrependei-vos. Atos capítulo 4 e versículo 4 diz que aproximadamente 5.000 almas ouvem a mensagem do arrependimento, porque ela vinha com uma dosagem do poder do Espírito Santo. Uma coisa é bater na igreja, outra coisa é você exortar por meio da palavra, para viver o genuíno avivamento por meio do arrependimento. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, escritor de 3 epístolas, o maior plantador de igreja na terra, ele gostava de pregar sobre arrependimento. Atos 17:30, Paulo está em Atenas e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque Deus não leva em conta o tempo da incredulidade de vocês, o tempo que vocês não tinham ciência da palavra, mas arrependei-vos para receber o dom genuíno de Deus.
Eu fiz essa rápida introdução para você entender que arrependimento está incíntrico dentro da palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, os 39 livros, você vai ver Deus levantando profetas, reis, sacerdotes, falando para o povo de Israel se voltarem ao primeiro amor e servir somente a Ele. De Mateus a Apocalipse, os 27 livros do Novo Testamento, você vê mensagens centradas sobre o arrependimento. E essa noite eu quero começar dizendo que o primeiro passo para eu e você sair daqui cheios do Espírito Santo é nós começarmos a rever as nossas atitudes e começarmos nos arrependendo aqui essa noite. Mas pregador, eu já sou cristão, eu já estou em comunhão com essa igreja, meu nome está escrito no livro da vida. Mas saiba que todos os dias nós necessitamos de arrependimento. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, que ele disse que todo dia ele acorda para morrer novamente. Isso é arrependimento. Paulo entendeu isso em Filipenses 1:21 e disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo na minha carne, eu vivo para a glória, porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Isso é você entender o que é arrependimento, inverter os valores de um mundo terreno, que Moisés escreve no Salmo 90, que o viver é 70, 80 anos, para você viver a eternidade do lado desse Deus tão precioso e glorioso. Mas feita essa introdução, você entendendo que eu e você precisamos passar pela porta do arrependimento para sermos cheios do Espírito Santo, eu queria saber, e eu quero que você guarde essa resposta no seu coração. O Espírito que esquadrilha os corações, o Espírito que sonda os teus pensamentos, sabe o que você vai responder. Mas eu quero te perguntar o porquê você deseja ser cheio do Espírito Santo. Por que eu e você desejamos, jovens, ser cheio do Espírito Santo? Por quê? Escolhemos um tema como esse, sugestivo, aviva-nos, Senhor. Se muitas das vezes não temos vontade de pregar, não temos vontade de sair do comodismo e evangelizar, oramos para Deus curar, mas sabemos que tem alguém enfermo e não nos localizamos até essa pessoa para impor as nossas mãos e crer que Jesus cura ainda. Sabemos que há pessoa que precisa de libertação, e sabemos que João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nós não exercemos essa graça que já nos foi dada pela enxertação da palavra nos nossos corações, e não exercemos o dom do avivamento genuíno. Por que queremos ser avivados? Para fazer uma marcha diferente? Para mostrar que nós somos varão de fogo, vaso ungido? É isso que é ensinado hoje. Se tem marcha, se tem mistério, Deus bradou. Aí você pergunta: o que o pregador pregou? Não lembra da mensagem? Jovem, você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Se a resposta no teu coração for sim, Deus falou nessa tarde comigo: eu vou começar a abrir portas para que eles vivam o sobrenatural na vida deles. Quem nunca expulsou um demônio aqui, se prepara. Pode ser no teu colégio, na tua rua, no teu vizinho. Deus vai permitir que o demônio caia lá, e você vai chegar na autoridade e vai dizer: sai, em nome de Jesus. Porque tem uns crentes que dizem que é cheio, mas nunca expulsou um demônio, irmão. Tem crente que diz que é da marcha, mas não sabe o que está escrito em 1 Coríntios 12:8, os dons espirituais que estão a serviço da igreja. Não sabe o que é profecia, revelação, ciência, sabedoria da palavra, interpretação de língua. Não sabe discernir os mistérios, porque não busca o dom de discernimento, e sai acreditando em qualquer profetada. Assim diz o Senhor. Pode ser que essa noite eu não fale para ninguém, assim diz o Senhor, mas eu estou dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Se a palavra de Deus não te bastar, eu agradeço a minha oportunidade agora e eu vou embora.
Eu sou pentecostal, irmão. Quando Deus me encontrou pela sua misericórdia, o seu favor imerecido, Ele me disse: eu tenho um ministério. Eu disse: glória a Deus. Só que depois eu fui ver o que significa ministério. Significa serviço. Tem pessoa que diz: Jesus, eu quero um ministério profético. Vai ler a respeito dos profetas, irmão. Irmão, eu quero um ministério da revelação forte. As irmãs, eu quero ser aquela senhorinha do coque, cheia. Mas você vai ter que entregar até quando for uma palavra de morte. Vai ter que entregar. Profetizar, bênção, mensagem de autoajuda é fácil. Mas eu estou pregando que a igreja não precisa de autoajuda. A igreja precisa de ajuda do alto. A igreja precisa passar pelo funil do arrependimento. Nós precisamos tirar o estrelismo de dentro de nós e entender que o grande aqui é Ele. Foi cantado aqui: o grande aqui é Ele. Quem manda aqui é Ele. Quem faz aqui é Ele. Quem salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, o dono que pagou na cruz do Calvário com seu sangue, é Ele. Pode cantar bonito, pode ter boa oratória, pode entender de técnica de vocal, mas se não passar pelo arrependimento, não vai viver o genuíno avivamento. Jesus está na casa. Vou começar a pregar. Quero pregar sobre 5 características de uma igreja avivada. Eu vou pregar, você vai fazer uma análise dentro de você, vai aplicar essa palavra no teu coração. E esse dia vai ser um dia memorável na sua vida, como um divisor de águas. Você vai sair dessa porta para fora dizendo: agora eu sou cheio do Espírito Santo. E há de ser que depois do que? Arrependimento. Derramarei do meu Espírito. Só recebeu, olha para cá, o Espírito de Deus na sua vida, desde a inauguração da igreja em Atos capítulo 2 até o ano de 2022, quem já se arrependeu. Eu vou repetir: só tem o selo do Espírito Santo quem já se arrependeu. Você pode estar num processo de libertação, ok, mas você precisa também nascer de novo da água e do Espírito. Uma vez que alguém fez o convite e você entregou a sua vida para Jesus, você foi justificado pela fé. Romanos capítulo 5 diz que somos justificados pela fé, pela graça de Deus. Temos paz com Deus. Mas uma coisa é você receber a justificação. A partir do momento que você recebe a justificação, até o dia da glorificação, que será o arrebatamento da igreja, ou que você vai passar dessa vida para melhor. E eu falo para melhor porque crente que é crente sabe que quando morrer, para ele é lucro, ele vai morar nas mansões celestiais. Desde o momento da justificação até a glorificação, há uma ponte chamada santificação. Era o que Deus queria da nação de Israel: convertei-vos. E há de ser que depois eu derramarei o meu Espírito. O Espírito Santo, João 16:8 diz que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que nós somos convencidos pelo Espírito de Deus, nós precisamos agora andar com esse Espírito. E a primeira característica de uma igreja avivada, de jovens avivados, eles andam com o Espírito Santo de mão dada num processo de santificação. Santificação é você andar na contramão do mundo. Santificação é, Romanos 12:2, não se conformar com esse mundo, mas ser transformados, ser
transformado pela renovação do vosso entendimento. Porque tem crente que quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas se conforma com tudo lá fora, se conforma com TikTok, se conforma com Instagram, se conforma com pornografia, se conforma com masturbação, se conforma com tudo. E Deus está dizendo: quer ser cheio? Eu te encho essa noite, mas não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do meu Espírito Santo. E há uma nuvem de Deus aqui essa noite, e só quem quer ser cheio, levante a tua mão no terceiro andar e receba poder do Espírito de Deus. Receba, eu vou tirar 30 segundos para você receber algo da parte de Deus. De calabachuri, de calamandarabagaia, turimi cantoremas, toreblacharabagaceia. A tua oração agora tem que ser: me perdoa, Jesus, e me enche do teu Espírito. Me perdoa, Jesus, e me enche da plenitude, da infusão do teu Santo Espírito. Olha para cá, preciso correr. Santo no original hebraico significa separado. O que Deus queria da nação de Israel, o que Deus quer da sua igreja é separação. Deus, Ele quer que nós sejamos o seu povo exclusivo. Ele vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem contaminação alguma. O que Jesus Ele quer encontrar quando vir buscar a sua igreja é nos encontrar com as vestes limpas. Porque quando nos cheguemos até Ele, nós estávamos murimbundo, nós estávamos cheios de carrapicho, mas o bom pastor foi e buscou a ovelha perdida, nos trouxe aqui, nos deu um banho com seu sangue, colocou um novo cântico na nossa boca, nos deu uma nova identidade. E agora Ele cobra de nós que nós sejamos um povo seu exclusivo. 1 Pedro 2:9 diz: geração eleita, sacerdócio real. Esse Deus tirou nós das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nós éramos jambuzeiro brabo e fomos enxertados na oliveira verdadeira, para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Segura o glória, eu preciso pregar, senão eu não vou conseguir concluir. Primeira característica, se você quer sair daqui cheio de Deus, entenda, jovem, você precisa ser santo. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos. Eu nem vou falar de paz com todos e comunhão, vou falar só da santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz que Deus não vos chamou para imundícia, mas para a santificação. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: em todo tempo, o sábio Salomão disse, em todo tempo seja alva as tuas vestes. Não é só na terça, quinta, domingo, Santa Ceia. É em todo o tempo. Entra janeiro, sai janeiro, primavera, primavera. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode até ver, e eu vou abrir um parênteses, eu preciso ser obediente ao Espírito de Deus. Pode até falar língua estranha, irmão. Pode até cantar, pode até pregar, pode até fazer um mistério, qual você escolher aí. Mas se não tiver santidade, não vai para o céu. Pode beber, fumar, prostituir, viva a vida que você quiser, mas no céu de glória prometido pelo Cristo, o Cordeiro Imaculado, lá você não vai entrar não. Há princípios que a palavra de Deus nos manda guardar, para nós nos adentrar aos portões celestiais.
E o primeiro princípio, a primeira característica para nós sermos avivados é termos uma vida elibada, um testemunho elibado, porque é fácil marchar, vestir um terno, colocar saia, vir para o culto, comprar a camisa do congresso, que aliás eu gostei, eu espero que tenha uma para mim em nome de Jesus, porque senão nós vai para a carne, pastor. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que a santificação, nós não podemos abrir mão dela. Eu podia abrir um leque aqui e falar de palavras torpes, falar de amizades. Tiago 4:4 diz: adúlteros e adúlteras. Não saber que a amizade do mundo, isso é se conformar com o mundo, é inimizade para com Deus. Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo seja alva tuas vestes, e não falte o óleo sobre a sua cabeça. Se você estudar pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada é tratado como símbolos. Um dos símbolos é o óleo. Quando Salomão disse: você precisa ter vestes limpas, ele está dizendo para que daí o óleo possa descer, o Espírito possa repousar sobre a sua vida. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha conversão: o Espírito Santo não mora de parede e meia com o pecado. Ou você é santo ou você é profano, ou você é luz ou você é treva, ou você vai para o céu ou você vai descer às profundezas do inferno. Irmãos, eu não combinei oferta, eu falei que eu vinha de livre e espontânea vontade, mas eu vou dizer tudo o que Jesus mandou dizer. O dia que eu colocar preço na minha ministração, aí eu prego o que vocês quiserem. Mas enquanto ainda eu ouvi a voz de Deus, que nem a serva do Senhor disse: abra a tua boca. Isso é universal. Nós precisamos orar pelo um reavivamento. Mas a primeira oração que nós precisamos nos achegar com Deus é a oração de arrependimento. Não é aquela lágrima de crocodilo não, que desce assim, ó. Aí você até espera um pouquinho para os irmãos ver que você está chorando e que você está cheio, está sentindo algo. Não, não é isso não. É Mateus 6:6, é no teu quarto, com a porta fechada. O Deus que te ouve em secreto abre as portas dos céus e te honra publicamente. É subindo monte, descendo monte, madrugada, não importa onde você ora, desde que você esteja um contato. Eu gosto do hino 77 da harpa: guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal, ela não vai chegar até a tua casa, pode ter certeza. Primeira característica, santificação. Segunda característica, comunhão com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristecei-vos o Espírito Santo de Deus, a qual vós é eu e você, fomos selados. Efésios capítulo 1 fala do selo, da justificação, para que naquele dia, quando Jesus vir buscar a sua igreja, o amigo do noivo possa pegar a sua mão e dizer: vamos ao encontro do noivo. Não entristecei-vos o Espírito Santo, o qual vós fosse selado para o dia da santificação do Senhor. Eu gosto de Joel, porque Joel tem uns traços escatológicos. Não teria tempo para falar, mas ele termina dizendo a respeito de alguns sinais escatológicos no capítulo 2, que vai abreviar os dias da vinda de Jesus. Alguns pré, outros pós-tribulacionistas, mas o que nós cremos é que Jesus há de voltar a buscar a sua igreja. E o certo é que o dia do Senhor virá. E Efésios capítulo 4 está dizendo: vocês foram selados com o Espírito Santo. Não entristeça ele, para que no dia do soar da trombeta vocês se encontrem distante dele. Porque ninguém é super crente que vai sair voando nas asas do vento. Você vai ser arrebatado por uma efusão sobrenatural do Espírito Santo. Ou você já recebeu uma asa de curubim, alguma coisa assim? Não, não tem isso aí não. O negócio é a Bíblia. Primeiro passo, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer começar a ser cheio, começa se arrependendo, dizendo: Jesus, eu quero ser mais crente amanhã do que eu fui hoje.
Segundo passo, ande com o Espírito Santo. Mas pregador, o que é andar com o Espírito Santo? É falar com Ele. Mas é que eu não sei orar. Calma. Romanos 8:28 diz que Ele, Romanos 8:26 diz que Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você dobra o teu joelho e começa a dar glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco Ele vai trazendo orações, vai trazendo pessoas até a tua memória, e você vai intercedendo. Aí você lembra de orar pelo pastor da tua igreja, aí você lembra de orar pelo baterista, aí você lembra de orar pelos irmãos da filmagem, aí você diz, nós temos congresso, eu vou orar pelo congresso. Aí vocês lembram desse pregador e diz, eu vou orar pelo aquele pregador. Quando vê, você já orou 1, 2, 3 horas, e ainda é pouco, porque 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. É um mandamento. É impossível você andar em santificação e não andar com o Espírito Santo. É impossível. Se você se santifica, você tem comunhão com o Espírito Santo. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, que ele disse que a Bíblia ou nos aproxima de Deus, ou nos aproxima das falhas todos os dias cometidas por conta da negligência. Ou seja, todas as vezes que nos aproximamos da palavra de Deus, nós distanciamos-nos do pecado. Mas todos os dias que nós nos distanciamos da palavra, nós nos aproximamos do pecado. Não está escrito em Mateus 4:4, Lucas 4:4 e Deuteronômio 8, a citação de Jesus no deserto, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o primeiro passo é viver em santificação, o segundo passo, ter comunhão com o Espírito e caminhar com Ele, o terceiro passo é você conhecer as Sagradas Escrituras. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus foi perecido por falta de conhecimento. A igreja está indo por ventos de doutrina, até muitos irmãos se apostatando da fé por conta de doutrinas demoníacas, por ter comichões nos seus ouvidos, porque não investe tempo com a palavra de Deus. Olha para cá, um crente que não ora e não lê Bíblia é um desviado espiritualmente. Eu sei que você não vai dar glória agora, mas eu não prego para você dar glória a Deus. Eu já passei dessa fase, já amadureci dessa fase. Eu prego para eu e você ter um encontro debaixo da árvore da vida. Eu prego para que nós se encontramos aquele dia e você diga, rapaz, aquela tua mensagem serviu para algo. Eu estou dizendo, é esse o propósito a qual o Senhor tem nos levantado. Não lê Bíblia, não ora, está desviado espiritualmente, irmão. Primeira característica para sermos avivados, santidade. Eu vou repetir isso 1000 vezes se for preciso, até você guardar na tábua do teu coração. Segunda característica, andar com o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, vestes limpas, olhos sobre a sua cabeça. Terceira característica, só tem vestes limpas, só tem comunhão com o Espírito quem guarda a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119, verso 11, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Qual é a preocupação do salmista? Não pecar contra Deus. Eu gosto do Salmo 119, tem 176 versos. O escritor, uns atribui a Esdras, outros a Davi. O certo é que ele era apaixonado pela palavra de Deus. Ele conhecia o Deus que se revelava através da palavra. E ele escreve esse salmo com todo o coração, dizendo no verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Por isso que eu disse, é impossível eu e você termos santidade e comunhão com o Espírito, se não observarmos as Sagradas Escrituras. Já perguntei para jovens, irmão, pela misericórdia de Deus, já trabalhei com jovens, prego muito para jovens. Quem que abriu o mar vermelho? Camarada, coça a cabeça, pastor. Não estou mentindo, irmão, sou servo de Deus.
João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás. Eu conheço a palavra, não preciso mexer com a emoção de vocês. Já cheguei para jovens e perguntei quem abriu o mar vermelho. E o camarada pensou. Eu disse, começa com M. Camarada é conhecido no Antigo Testamento. Até hoje é um espetáculo na Palestina e em Israel. Aí o camarada falou, só pode que foi então Moisés. Eu falei, é Moisés. Fiquei com medo de perguntar para ele quem que foi morto pelos leões. Quem que foi morto pelos leões? Alguém disse aqui ninguém, mas sim foram mortos. Aqueles que acusaram Daniel recebeu o livramento, e depois o rei mandou jogar aqueles que acusaram, e eles foram mortos. E eu vi alguém aqui, não vou denunciar, mas alguém disse, ninguém. Descontraindo um pouco da palavra, irmãos, é a importância de nós conhecermos um pouco das Sagradas Escrituras. Alguém um dia perguntou para mim, em Gênesis capítulo 6 diz que Deus não se arrepende, ou Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas em Números 23 e 19 diz que ele não se arrepende. Então quer dizer que a palavra de Deus, ela não se completa, ela não está em harmonia. Um novo convertido que eu ganhei para Jesus, que vai batizar agora dia 27, falou, rapaz, eu estava lendo os evangelhos, e lá Mateus disse uma coisa, Lucas disse outra, estava falando de tudo o mesmo contexto, o mesmo milagre, mas parece que os camaradas estavam tudo atravessado. Aí vai você sentar e explicar. Outro dia eu volto a explicar isso daqui. Vou deixar um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Eu sei que o pastor de vocês é bom de Bíblia, ensina a Bíblia, uma hora tem que vir aqui aprender escatologia lá. Mas o que eu quero dizer, irmãos, quando nós não nos voltamos para a palavra de Deus, nós não iremos conhecer o Deus da palavra. Eu me lembro que novo convertido, quando Deus falou comigo, dentro de uma boate, eu não vou ter tempo aqui, meu tempo já foi, mas Deus falou comigo. Deus me chamou muito novo, do tamanho do Manuel, já estava batizado com o Espírito Santo, falando em língua na igreja. Era da Deus e amor, fazendo voto com Deus. A minha mãe dizia para mim, rapaz, não pega o voto. A mãe já pega o voto, depois nós temos que pagar o voto, e a nossa condição não é boa. Mas eu fazia voto. A minha tia contava que eu levantava a mão, dava glória a Deus. Chegou um tempo da minha vida, com 12, 13 anos, saí da presença. Com 15 anos, perdi meu pai, latrocínio. Aos meus 18 anos, a minha mãe morreu de uma doença chamada HIV. Entrei para o mundo das drogas, estava acabado, na cocaína, na vida do vício, sem esperança, prestes a me batizar no comando do PCC, quando eu estava dentro de uma balada aqui em Cascavel, porque eu não sou oriundo de Cascavel, sou de Laranjeiras do Sul. Quando Deus me trouxe para cá, e dentro de uma balada, no final do ano de 2017, Deus já tinha levantado pessoas para me evangelizar, a semente já tinha no meu coração, mas eu não dava ouvido à voz de Deus para arrependimento. E eu vou concluir aqui, porque eu creio que é por aqui que Deus está falando. E aquela voz falou para mim assim, Jonathan, primeira vez, e eu dentro da balada, pastor, umas horas muito, Jonathan, eu achei que era algum dos meus amigos, aquele jogo de luz, som, Jonathan, eu parei e falei, rapaz, eu não sei se está vindo dentro de mim, da minha mente, do meu ouvido, falei, eu devo estar doido, muita droga. Hoje eu entendo que Ezequiel e o salmista dizem que há uma voz de como muitas águas. Aquela voz disse, olha a mensagem que Deus trouxe para mim naquela noite, disse Jonathan. Pela terceira vez, Jonathan, se você e todos que estão aí não se arrependerem, vocês irão morrer e irão para o inferno. Essa foi a mensagem evangelística que me fez chegar naquela madrugada em casa, abrir uma harpa cristã que minha mãe me deu, abrir o número 15 que foi cantado aqui. Quando a moça cantou, Deus falou, você vai pregar sobre isso mesmo. O hino número 15 que fala sobre conversão, arrependimento. Eu abri aquela harpa, o Espírito de Deus usou a minha mãe ainda em vida para negritar, porque tinha 600 hinos da harpa, e eu abro justo no 15, e eu não sabia louvar até hoje, não sei, mas comecei a cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi, as lágrimas desceram. Eu falei, vou parar de cheirar, vou parar de fumar, vou parar dessa minha vida errada, pastor. O meu irmão hoje está no estado do Tocantins. Eu estava voltando, estava atendendo a agenda em Guarapuava.
domingo, eu voltando de Guarapuava na terça, ouvindo o hino, e dentro do hino, numa parte do louvor, disse assim: estou dando livramento para um dos seus. Eu tenho um Celtinha, irmão, bem simples, mas foi Jesus que me deu para mim atender as agendas, e Deus envolveu aquele carro. Eu comecei a falar língua estranha, eu disse: Deus está guardando alguém na minha família. À noite, um áudio do meu irmão, fazia mais de meses, ele saiu da cadeia, teve que ir para Tocantins, ele mandou mensagem dizendo: caí de uma escada. Ele está a 60 quilômetros de um posto lá em Tocantins, ele está cuidando de uma fazenda com meu tio. E ele disse, o médico disse que por pouco que eu não corto a minha veia artéria, eu tinha morrido esvaído. Eu mandei um áudio para ele dizendo: Deus me disse nessa tarde que estava dando livramento, porque Ele ainda tem um propósito na sua vida. E ele disse para mim: continua orando por mim, irmão, porque eu creio nas vossas orações. Esse irmão que eu estou falando passou por 12 clínicas de recuperação. Aonde você pensar, estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, o meu irmão já passou por internação. Todo o poder aquisitivo que a minha família tinha foi gastado em internação. Até hoje ainda ele está num vício do álcool, e ainda ele é viciado em bebida alcoólica, mas eu tenho orado e pedido a Deus. E quando Deus falou para mim, eu disse: se o meu irmão passou por 12 clínicas de recuperação e ainda não se libertou, imagina eu que bebo, fumo, cheiro, roubo, faço tudo e mais um pouco. E Deus disse para mim: começa a orar, começa uma campanha na madrugada, se tranca no teu quarto, porque eu sou o Deus ainda que liberto na terra. Isso foi em dezembro do ano de 2017, dia 18 de fevereiro de 2018, 2 meses depois, eu estava descendo as águas batismais no templo sede na rua Cuiabá, aqui na cidade de Cascavel. Deus me renovou com línguas estranhas. Dia 18 do mês de fevereiro vai fazer 5 anos que eu prego essa palavra. E ó, que eu não comecei aqui engravatado, não. Eu comecei nos terminais, comecei na rodoviária, comecei na rua dos Guarujá. Falou que teve pessoas que disse que ia me dar na cara, teve outras pessoas que me deram esporão, mas eu disse: eu não vou parar de pregar, porque eu sei o Deus que falou comigo aquele dia, que me chamou para o arrependimento. Graças ao bom Deus, o que eu mais me orgulho de tudo isso não é de pregar, não é de profetizar, não é de conhecer. O que eu mais me orgulho de tudo isso é de, em 5 anos, eu nunca perdi uma santa ceia. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho a certeza e a convicção que se o arrebatamento acontecer agora, eu vou subir nas asas das alvas e eu vou me encontrar com o Rei Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu entrei no processo de arrependimento e estou me arrependendo até nos dias de hoje. E estou me convertendo até hoje. Preciso me converter ainda, porque isso é um processo. Martinho Lutero disse que ele achou que no dia do batismo dele o velho homem ia morrer lá, afogado. E ele disse: infelizmente eu descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu preciso matar ele todos os dias. Era a 4ª característica que eu ia dizer, mas o meu tempo já foi. Romanos capítulo 8 fala a respeito da carne e o espírito. A velha natureza, o velho Jonathan está aqui dentro. O velho você ainda está aí dentro. Você precisa alimentar o teu espírito através da santificação, através de você ter comunhão com o Espírito, através de você guardar a palavra no teu coração. Você alimenta o teu espírito. As 5ª característica, quem sabe eu volto uma próxima vez pregar aqui ela, porque só ela dá uma mensagem sensacional. Mateus 16:24 ou Lucas 9:23 diz que Jesus fez um convite dizendo: aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Joel 2:13, Joel estava dizendo isso: convertei-vos, não rasgue as vossas vestimentas, rasgue os vossos corações, se arrependa e ande no caminho a qual o Senhor tem endireitado nas vossas veredas. Se põe de pé em nome de Jesus. Manuel, prepara aquele louvor pentecostal, varão. Aquele que você ensaiou faz 5 dias. Está cheio de Deus aí. Prepara esse hino mesmo, em nome de Jesus. Primeira característica, repita comigo: santificação. Não, tá melhor, irmão, mas melhor. Esse foi um ensaio. Santificação. Segunda característica, andar com o Espírito. Terceira característica, guardar a palavra no coração. 4ª característica, alimentar o espírito e mortificar a carne.
Não dá para melhorar. Mortificar a carne e vivificar o espírito. E a quinta característica, não andar mais segundo as minhas vontades, mas renunciar à minha vontade para viver o avivamento a qual Deus tem para essa igreja, a qual Deus tem para esse bairro, a qual Deus tem para essa cidade, para o estado do Paraná, para a nação brasileira e para o quadrante do universo. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo, saia do teu lugar e vem aqui na frente. O Manuel vai louvar e eu quero orar com a tua vida. Eu quero convidar você que está em jejum, consagração, você que está orando por esse congresso, as irmãos, irmão Tocha, cheio de Deus, vem aqui na frente. Vamos colocar as mãos sobre as cabeças desses jovens e vamos pedir: Jesus, renova essa juventude. Jesus, batiza com o Espírito Santo. Jesus, cura aqui essa noite, em nome do Senhor. Manuel, pode cantar e nós vamos continuar adorando ao Senhor. Santificação. Oh, santificação. Santificação. Vem pra frente, vem pra frente. Santificação. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo tem que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona te consertar. No grande dia ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno com a tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e a todos os... A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão suas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aquele que ele ficou. O pastor subiu e as irmãs também, as crianças que cantavam também vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar onde estão os crentes que vinham adorar. Aleluia! E saiu a notícia, o Rabacalabaia Sévia, a igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação e pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Olha a nuvem agora. Agora. Santificação. Cheio. Deus, o mistério
ministério que o Senhor o tem na vida noivo dela. logo vem. Entrega agora, Jesus. Cabeça pronta dos pés. Receba. Levante a mão, a igreja, levante a mão lá em cima em nome de Jesus e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, é noite do Senhor avivar essa juventude com poder. Quem tem língua estranha, ora em língua estranha. Você que não fala mais língua estranha, receba o renovo de Deus agora. Aonde você estiver, seja renovado por Deus agora. Seja renovada por Deus agora. Olha, cheio do Espírito Santo, ó Pai. Enche os teus vasos, Senhor. Enche os teus vasos. Remanto kendarabadagasharabaya. Remanto conde calabaya shurianda rabadaga suria. Deremanto uricalabada calachonde caia. Há uma nuvem de glória sobre essa igreja. Riencho me calabasto e decaia séria. Confirma o batismo com o Espírito Santo. Confirma, Jesus, o avivamento, tanto individual quanto coletivo. Ribecalaria bala chaia laia necanto suri mede praia caia. Ajuda, Senhor, esses jovens viverem santificação. Ajuda esses jovens, Senhor, a ter comunhão contigo. Ajuda, Senhor, esses jovens a orarem. Ajuda, Senhor, esses jovens a renunciar à sua vontade, a mortificar a carne, a vivificar o Espírito. Ajuda eles, ó Deus, agora, que a tua graça, Senhor, que é abundante, repouse sobre cada coração, e essa noite seja marcado aqui nesse ministério para glorificar. Adore a Deus, adore, irmão, adore. O horário já foi, mas eu sinto que o Espírito de Deus ainda tem algo para realizar aqui essa noite. Manuel, dá lugar, varão, dá lugar nessa terra em nome de Jesus. Decamandore bandarabashaya, decarabado chore amanda cabachore, decalabato. Hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Já tomou. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Sinta a presença dele aí, ó. Um abraço. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele está curando aqui. Receba a tua cura em nome de Jesus. Receba a tua cura em nome de Jesus. Um remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alabaia. Só não quero perder tua presença. Eu tô falando, alabaia, calabaia, sévia. Aquele jovem de pé, vem aqui na frente. Você de cinza, você mesmo, vem aqui. Aquela irmã que está chorando, a irmã de preto, vem aqui. Vem. Você.
adorar Ele pela presença dEle que está nesse lugar. A presença dEle já tomou esse lugar. Rebacala, chore, mandarai. Ele vem, Ele sabe o remédio pra curar toda. Receba poder de Deus agora. Eu profetizo debaixo da autoridade profética da palavra. Receba poder de Deus agora. Remancho querebaia xandaraia. Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença. Não. E perca amigos, só não quero perder tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a sua presença, oh Deus. Confirmo, queremos mais da tua presença. Você pode levantar a mão e glorificar Ele por essa presença? Eu já estou encerrando. Como que é seu nome, rapaz? Como que é seu nome? Lucas. Lucas, enquanto eu orava aqui, Lucas, Deus me mostrou você. Se conhece a história de Jabes? Antigo Testamento. Tem 4, 5 versículos que falam a respeito da história desse homem chamado Jabes. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Dentro de toda a Bíblia Sagrada, os mais de 32 mil versículos e 1000 e poucos capítulos, foi o único homem que a Bíblia diz que tudo que ele pediu para Deus, Deus concedeu a ele. E Deus me disse: fala para ele que eu vou fazer dele um Jabes na terra. Eu vejo Deus alargando as tuas tendas, porque essa foi a oração de Jabes. Alarga minhas tendas, Senhor, e que a tua bênção esteja sobre a minha vida. Você está com a família aqui? Sua esposa? Chama ela aqui em nome de Jesus. Como que é o seu nome, moça? Oi? Vem aqui, vem aqui. Como? Catarina. Quando eu olhava você e você chorava, Deus disse no meu coração: hoje eu implanto no ser dela um arrependimento genuíno e verdadeiro. Porque ela sabe os caminhos qual ela já trilhou, e sabe quantas vezes eu guardei ela do vale da sombra da morte. Quando eu chamei você, eu vi um ser de preto do teu lado, o mesmo ser que eu vi ontem à noite quando eu orava na casa de uma amiga minha. O mesmo ser que hoje à tarde, quando eu estava descansando, uma horinha de sono, veio confrontar comigo. E quando eu vi ele, eu entendi o porquê de ontem e o porquê de hoje à tarde. E Deus disse: esse ser que arrodeia a vida dela, que tenta contra a vida dela, que faz com que ela pense muitas das vezes em tirar a sua vida, esse ser já não vai ter êxito mais a partir de hoje. Porque eu enxerto no coração dela um arrependimento genuíno, que eu apago toda a história dela essa noite, diz o Senhor, e começo a escrever uma nova história. Essa nova história não é uma história só de vitória não, Catarina. Vai ter dificuldades, vai ter momentos que você vai continuar se sentindo só, mas Deus disse: a partir de hoje eu te pego pela tua mão e digo: não temas, porque eu certamente serei contigo. Fica aqui do lado, eu quero orar por você. Eu já vou encerrar. Lucas, a tua esposa, Deus uniu vocês dois num propósito, e um propósito maior do que vocês pensam. Há nações esperando vocês e o trabalho de vocês. Quando Deus disse: eu vou alargar as tendas deles, eu vi algumas bandeiras, algumas que eu conheço o nome, como México, Austrália, outros que eu não conheço. Mas Deus disse: eu vou levar ele a esses países,
porque eu tenho um chamado evangelístico na vida deles, e eles vão ser plantadores de igreja. Remaia Shorialamandagasúria, Ricalamandoria Basteria Ayaceia. Deus está tratando com vocês aqui em Cascavel de uma maneira diferente, uma maneira tete a tete, frente a frente, porque Deus está ensinando vocês. Os dias não têm sido fácil, e eu falo isso daqui direcionado pelo Espírito de Deus, porque às vezes vem vontade de desistir, porque não é fácil, mas Deus disse: não larga a rede, tem muito peixe ainda para pescar, tem muita alma ainda para ser ganha através da vida de vocês. Não negligencie o chamado a qual Deus tem dado a vocês. Deus pode levantar qualquer outro no lugar, mas achou graças em vocês, achou graça no casal, uniu num propósito e quer levar o quadrante do universo para fazer o nome dele conhecido. Jerusalém, Samarias, até os confins da terra. Receba essa palavra. Deus está aperfeiçoando vocês. Filipenses 1:6, não esqueça dessa palavra. Diz que o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até no dia e glorioso dia do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pastor, eu estou encerrando. A igreja, levante a mão para cá e ore comigo. Senhor Deus e Pai, aqui está a Catarina, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor marcou essa noite, porque o Senhor tem um encontro com ela. Senhor, eu quero repreender aquele ser das trevas, seja ele principado, potestade, seja ele, Senhor, a hierarquia que for no inferno. Quero repreender, Senhor, ele da vida, da família, do lar, do cotidiano, Senhor, da Catarina, porque ela sai daqui, Senhor, uma nova criatura, transformada, renovada e avivada pelo poder da Tua palavra. Brinda ela, Senhor, em nome de Jesus. Reveste ela agora de toda a armadura do céu. Remancho e calamando remambachaia. Toca da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Rimanchuri calamacharya labando e remaga súria neve caia. Churi de calamanto rebastarraia. Envia um anjo guerreiro, Senhor, com uma espada desembanhada para desfazer todas as obras de bruxaria e macumbaria. Remanchoqueia astéria raia. Corta o arco, quebra a lança, queima o carro no fogo, Jesus. Mas faz menção que o Senhor é Deus agora. Xerebas. Remanchuri calarabadarabaxandarabagabachuriaia. Remancho que remando remandabasúria. Renova ela com línguas, Senhor, ou batiza ela com o Espírito Santo agora. Rimancho rimada calachandarabasúria. Mas confirma os teus mistérios na vida dela, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Assim eu oro, e a igreja que concorda comigo, diga amém. Há porventura alguém no nosso meio que não entregou a sua vida para Jesus, que quer ser justificado pela fé hoje e começar esse processo de santificação? Alguém que quer começar o processo de avivamento pelo genuíno arrependimento e quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, com toda a liberdade, tem pessoas, e eu vou dizer isso daqui e lavar a minha mão do sangue de alguém que está aqui nessa igreja. A palavra de Deus diz que aquele que usa de engano não permanece. Tem alguém aqui com pecado escondido. Se você é membro dessa igreja, o conselho que eu te dou do céu: procure o teu pastor. Se você veio com as caravanas, procure o teu pastor. Mas do jeito que você está, Jesus está dizendo: não dá para ficar. Do jeito que você chegou aqui, não dá para continuar. Você está por um fio de ser tragado vivo. Mas o Senhor diz: ainda há esperança para aquele que se arrepende genuinamente e deseja viver o propósito divino na terra. Amém? Quantos podem glorificar a Deus?